Olá, boa noite. Bem-vindos. E começamos hoje com uma história de um caso de violência doméstica. Aconteceu no Zango, município de Viana. Onde um pai teve a coragem de queimar gravemente o filho de 10 anos e agredir a mãe por simples 2.000 kwanzas. O acusado confessa o crime. O pai acendeu o plástico e derreteu sobre as mãos do menino de apenas 10 anos, que vamos chamar de Antônio. O ato deixou incrédulos os vizinhos, que descrevem o acusado como conselheiro e amigo de todos. Converso com ele quando tenho meus problemas, falo com ele, tudo tranquilamente. Estamos chocados, não sabemos, eu particularmente não sei explicar de onde saiu essa agressão de parte dele. O amigo e vizinho dele senti um pouco constrangido e muito admirável porque ele chegou até esse ponto, porque ele é uma pessoa muito tranquilo, é amigo dos vizinhos, nunca cometeu com ninguém no bairro e ficamos um pouquinho chocados do que aconteceu com ele. Não sei o que lhe deu para chegar até este ponto. O isolamento de Antônio no primeiro dia de aulas despertou a atenção dos professores. Ao tomar conhecimento do ocorrido, a direção não hesitou e apresentou queixa na esquadra mais próxima. Claro, tentava porque não conseguia escrever, nem sequer pegar a lapiseira ou lápis para escrever. E segunda-feira os professores detectaram que o menino apresentava um comportamento anormal na sala. Um estado de tristeza, angústia. E, no entanto, foram dando conta que as mãos do menino estavam todas queimadas. E procuramos saber o que se passou e ele contou aos professores. Fizemos a participação nas autoridades. De 38 anos, o acusado está envolvido no crime de violência doméstica. O porta-voz do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais, Quintino Ferreira, chama a atenção da população para a cultura de denúncia. A mãe, quando percebeu essa situação, transtornada com o comportamento do marido, ela veio até a unidade policial na 47ª Esquadra, onde fez a participação sobre o sucedido. Assim que regressa para casa, o pai, já na condição de esposo, acaba partindo para cima da mulher com agressão física, causando ferimentos no rosto da senhora, pelo facto de que a mesma não deveria ter vindo até a unidade policial e fazer esta participação. Nós estamos aqui perante dois casos de violência doméstica, um que foi contra o filho de 10 anos de idade e o outro caso contra a mulher. No entanto, dados recolhidos, há relatos de que a ação contra a mulher já é um ato que já vem a prolongar do tempo. Então, aconselhamos sempre a denúncia. A história do pequeno Antônio, como estamos a tratar, começa nesta cantina, onde do caixa o pequeno subtraiu uma nota de 2.000 kwanzas para comprar uma bola de futebol, tendo enfurecido por isso o seu pai. São feridas que vão deixar marcas na mente e vida do pequeno Antônio. Estava nervoso. O nervo, quando a pessoa está nervosa, a pessoa perde o sentido. Toda pessoa quando bate, depois quando acalma, se arrepende. Sobre agredir a esposa, o acusado respondeu. E ela me desligou o telefone na cara. É que era para me lhe perguntar se quando é que eu estava a ligar para o meu filho mais velho, que estava com o telefone dela. Então, sem eu sabendo que o telefone estava com ela, eu liguei para ela, ela atende o telefone e desligou o telefone na cara. Então, quando eu vinha lhe perguntar, ela me correspondeu mal. Foi o motivo com que depois eu peguei e bati ela. Senão não bati porque eu queria que eu só estava lhe perguntar e ela respondeu-me mal. As agressões ao pequeno Antônio aconteceram no último sábado no bairro Mushima Moche, no distrito urbano do Zango. Giração Jornal edição de quinta-feira. Outros destaques: desafios de manter Luanda limpa. Elisal ganhou novos meios e pode ter operações mais facilitadas. Cenário de exposição e risco, retrato do dia-a-dia de famílias que vivem ao redor do aterro sanitário. Passos que antecedem o arranque oficial do Censo Geral da População em Viana. Foi hoje apresentada a malha cartográfica. Gestão de ativos. IGAP lançou hoje a campanha de divulgação para a privatização de 39 unidades hoteleiras. Pesca ilegal, apreensão de navios na costa angolana. Estão detidos cidadãos nacionais por facilitação da prática. Assembleia Nacional, propostas que animaram os debates na Casa das Leis. O dia foi de aprovações na generalidade e especialidade. Requalificação do Cuito e Cunge, província do Bié. Presidente da República autoriza despesas. Olhos sobre o que acontece além das nossas fronteiras e novidades do desporto também no topo da agenda. Bem-vindo ao Giração Jornal.
números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. E outra vez, boa noite. Falamos a seguir de limpeza e saneamento. A Elisal conta com novos meios que podem facilitar a dinâmica das operações no plano de tornar a cidade capital cada vez mais limpa. Os meios disponibilizados pelo Governo Provincial de Luanda são diversos. Na lista, o destaque recai para caminhões e equipamentos de recolha. No ato de entrega, o governador de Luanda, Manuel Homem, voltou a recomendar a Elisal empenho na missão de manter a capital limpa para todos. Olhando para o enquadramento nas ações do reequipamento da Elisal, para o reforço da capacidade de resposta às necessidades da província de Luanda, foram entregues mais de 700 meios de limpeza e saneamento básico na capital do país. Na ocasião, o governador de Luanda garantiu que se trata de um programa de transformação e modernização da Elisal. E esta ação de hoje visa dar continuidade a este programa que estamos a desenvolver. Estamos a colocar à disposição da Elisal perto de 500 equipamentos diversos, entre contentores, caminhões, carros de sucção, máquinas para limpeza e manutenção das valas de drenagem. Portanto, é o compromisso que temos com o saneamento básico da província de Luanda e com o qual, certamente, com mais este lote que vamos colocar à disposição, estaremos a dar a resposta que muito se exige para que a província de Luanda tenha um saneamento básico melhor. Manuel Homem garantiu que com os novos meios disponibilizados à Elisal, a prioridade será atender às zonas suburbanas. Porque no planeamento que fazemos sobre o trabalho de limpeza da cidade, constatamos que o serviço que ainda prestamos às zonas suburbanas ainda é deficiente. Logo, neste lote, priorizamos também a capacitação da empresa com equipamento qualificado para que possamos ter contentores e outros meios ao nível das zonas suburbanas e garantir um melhor serviço para as populações nessas áreas. Entre os meios diversos que a empresa de limpeza e saneamento de Luanda recebeu, constam 500 contentores de lixo, vindo assim reforçar a capacidade de resposta da empresa. A Elisal acabou de receber 700 meios diversos, sendo que dentre eles são 500 contentores de 5 metros, 90 contentores de 12 metros e um conjunto de caminhões. Esses meios nós damos a máxima importância a este ato, na medida que eles vêm para reforçar a frota da Elisal e melhorar cada vez mais a qualidade da limpeza pública na província de Luanda. Na ocasião foram entregues retroescavadoras, caminhões compactadores e de sucção, roll-offs, multibanners e entre outros materiais. E apesar das melhorias que se verificam de forma geral no quadro de limpeza, ainda são várias as zonas de Luanda que carecem de intervenção pontual. A nossa equipa passou hoje por alguns desses lugares, pontos onde os acumulados de lixo incomodam a população. O lixo nos bairros e zonas periféricas de Luanda ainda é um problema a ser ultrapassado. Desta vez, viemos ao bairro Titanic, no município do Quilambaquiaxi, zona adjacente ao Golfe 2, para ver de perto os grandes amontoados de lixo espalhados pela zona. Quem vive aqui tem que lidar todos os dias com um cheiro nauseabundo, correndo o risco de contrair várias doenças. Quando abre tanto sol, as moscas vão dentro, na cozinha. Depois nós que temos crianças pequenas, não estou a conseguir viver nesta situação assim, do lixo. Já falamos com os senhores da Elisal que tiram lixo. Eles têm um comportamento. Quando vêm tirar o lixo, não tiram
tirar para pelo menos para assim na vala, não, eles tiram assim e deixam mesmo, não tiram muito bem. Então nós estamos a pedir que não esteja só o contentor. E todo o lixo que vem aqui, acumula aqui. E o lixo sobe o nível, sobe o nível. Mas a administração nunca veio aqui pelo menos raspar, a juntar o lixo para o nível das águas abaixar. E quando as águas vêm com esse nível do lixo, penetra nas casas, toda a mobília estraga. Por 4 vezes ou 5 vezes que já deitamos as mobílias aqui nesta vala. Sempre a sofrer, até o lixo. Cheiro é cheiro, não consigo sentar lá fora. Tenho que se embarrar só dentro da casa. Ou pelo menos vocês têm que ver esses nossos problemas. Esta zona funciona como desvio de 4 valas de drenagem e quando cai a chuva, a água traz consigo o lixo de outros bairros que vem carregada de força suficiente para arrastar os contentores colocados aqui. O cheiro, lixo na casa de banho, vem muitas moscas lá dentro, muitas moscas no quintal. Nós vivemos numa situação muito difícil aqui dentro de casa. Muito lixo mesmo, muito lixo. Muitas moscas também, tá demais. Tiraram o contentor, primeira vez o contentor foi com a água, a segunda vez o contentor, levaram eles. Até hoje não consigo meter o contentor aqui do lixo. Já pedimos, já falamos tanto, nada. A charrua quando chega, para empurrar o lixo na lixeira, ele empurra mais o lixo na nossa porta. E estamos complicando isso. Já tem a cólera. Temos medo da doença da cólera, que está com o suco da cólera. Então, por isso, não, faz favor, nos ajuda. Nós temos uma doente ali. Para passar o dia de fora, nós temos que lhe meter no mosquiteiro. Está vendo a minha vizinha que está aí, temos que lhe meter no mosquiteiro. Ela não consegue descansar fora, porque dentro de casa está aquecendo esse tempo, né? Então, para ficar fora do quintal, tem que meter no mosquiteiro. Vai as moscas, vai os mosquitos. Já não estamos a aguentar, meus irmãos. Esse lixo está aí há 3 meses. Nem trazer contentor para meter o lixo. É para uma situação mesmo muito crítica mesmo. Queremos o contentor aqui, porque essa situação de vir recolher o lixo meia-noite já está mesmo mal, porque o lixo fica no chão, não sei o quê, aquelas moscas todas. Estamos aqui então. Queremos um contentor, pelo menos aí 2 ou 3, para as pessoas começarem a meter em lixo. O PCA da Elisal garante que, com os meios que a empresa que dirige tem disponíveis, irá priorizar as zonas onde os seus serviços têm dificuldade em chegar. Conforme sabemos, Luanda tem uma malha não consolidada grande em todos os municípios. Logo, nós não vamos especificar um ponto exato. O que vamos fazer é, de acordo aquilo que são os meios à disposição, disponibilizar em todas as zonas que consideramos serem necessárias atuar com esses meios. Gonçalves Imperial aconselha a população no sentido de colocar o lixo nos lugares recomendados para facilitar a recolha e dar uma boa imagem à capital do país. E olhamos agora para um cenário de exposição de risco, mas é o que acontece com um número considerável de famílias. Falamos precisamente de pessoas acomodadas bem ao lado do aterro sanitário e que têm que lidar de forma permanente com a situação delicada. São milhares de toneladas de lixo depositados todos os dias no aterro sanitário dos Molevos, situado no município de Viana, em Luanda, incluindo o lixo hospitalar. Nos arredores, várias localidades como Viana, Cacoaco e Kazenga. O cenário é de mau cheiro, moscas, baratas, ratos e mosquitos, que são vetores de doenças como a malária, diarreias, febre tifoide e outras que afetam a população. O lixo cai no chão, ficam no chão aqui, na rua, lixo. É de manhã que nós notamos a fumaça, de manhã cedo, lá para as 5. Muita fumaça, o cheiro de medicamento. Já teve muitas doenças como conjuntivite, irritação na garganta. Aqui não está a dar, viver aqui não está a dar. Maria José, de 57 anos, mora há 20 anos nos Molevos de Cima. Conta na primeira pessoa que já não suporta as consequências que a lixeira tem estado a provocar. Nesta altura, a sua residência está rodeada de lixo proveniente do aterro sanitário. Vedar mesmo, por causa da doença mesmo tem que vedar. Porque nós estamos aqui para sair mais na minha idade, porque vou mais em outro sítio, não dá. Então o governo veda mesmo aquilo, por causa da doença. Aquilo acende, é só Deus. Paludismo, muito paludismo, rato, até cobras aqui tem. Os munícipes da centralidade do Calauenda e do bairro Belo Monte alegam ser igualmente vítimas de doenças
causadas pelos insectos e não só provenientes do aterro sanitário e solicitam intervenção do Estado para a construção de hospitais para acudir à situação. Nós não temos hospital aqui no bairro, está mesmo mal. Quem está doente tem que mesmo ir ao hospital municipal do Cacoaco ou Calauenta e Cazenga. E nós aqui ao lado não temos hospital. O pior desse lixo ainda pequeno que estamos ao lado de casa. O mosquito que sai lá é o pior. E esse grande, o Elizal e ter controle. Quando sai o cheiro aí com aquelas crianças pequenas, não vale a pena. Aquele bate 100 metros, não vale a pena. Embora que nós, de onde que nós estamos, há uma estabilidade, mas nos arredores nós sofremos essa situação. Febre, tifoide, malária, mosquito, ali cresce-se os mosquitos e as moscas também. Eu, na semana passada, levei um dos meus 5 filhos no hospital e a doença que acusou era malária e febre tifoide. Nos que são responsáveis dessa centralidade para que tomem uma decisão sobre essa situação. A situação dos insectos provenientes do lixo do aterro sanitário dos Mulevos continua a ser preocupação para os munícipes devido ao risco de surgimento de doenças como a malária, diarreias, febre tifoide e outras. A cidade de Luena, na província de Mochico, está privada do fornecimento de água para o consumo. É um problema que já se estende há 5 dias. Os moradores sentem-se aflitos. A cidade de Luena está privada do fornecimento de água há 5 dias. As constantes chuvas que se abatem nos últimos dias romperam os tubos da conduta de água do rio Lumês. Homens e máquinas já trabalham para a reposição dos tubos desconectados em curto tempo. Neste momento temos um perímetro de rotura de 36 metros, apenas 6 metros não pode se reaproveitar. E 30 metros pode-se reaproveitar. 6 metros que corresponde a uma tubagem é que, infelizmente, estamos com dificuldade de podermos ter a sua aquisição. A solução está a ser dada neste momento é de solicitar os fornecedores, com certeza em breve teremos uma garantia, de modo que conseguimos assim concluir o trabalho para termos água a nível da província. Na mesma, a progressão da ravina ameaça as casas dos moradores, como é o caso da dona Fernanda Inês, de 45 anos, mãe de 5 filhos. Agora, quando a chuva vai começar a cair, agora eu vou fazer como com as crianças. O governo tem que me apoiar ainda cedo, como ainda cedo, a casa ainda não caiu. Para me arranjar que o terreno para mim viver na casa, como o meu tanque caiu. Eu não trabalho no governo, meu trabalho é pegar a enxada. As pessoas já não conseguem como circular para poder ultrapassar em outro lado. Então, essa ravina está preocupando muitos moradores daqui do bairro social. O vice-governador para a área de infraestruturas e serviços técnicos do Mochico esteve no local esta quarta-feira e garantiu estar em curso trabalhos para a resolução dos problemas. Este é o principal sistema de captação, tratamento e distribuição de água a nível da cidade de Luena e com esta situação acaba nos criando muitos constrangimentos. Estamos a falar de mais de 36 metros de ruptura da conduta e num ponto de ravinamento com mais de 7 metros de profundidade. Isso cria alguma complexidade do ponto de vista de trabalhos a executar até encontrarmos, criamos as condições de base para a substituição do sistema, nomeadamente dos tubos, mas como podem verificar, há aqui toda a equipe envolvida que é para que possamos concretizar este trabalho o mais rápido possível. Cidade de Luena privada do fornecimento de água desde o domingo passado. Comecei primeiro a vender máscara, porque a minha mãe não tinha possibilidade de pagar minha propina. Com o meu bocado de dinheiro eu consigo economizar. Comecei a pagar minha propina e até hoje. Histórias que tomam cada vez mais conta do dia a dia. Essa força que ele tem é sabendo, a mãe não tem trabalho, o pai não tem trabalho, ele é o filho mais velho, tenta ajudar para que os irmãos também não passem um dia fome. Sonhos interrompidos. Parei de estudar porque o meu pai me disse que tenho que aprender a profissão. Pretendo voltar a estudar, mas de momento não sei quando eu vou fazer isso. E futuro condicionado. Eu tenho alunos que vão à escola só porque o pai diz que tem que ir à escola. Abandono precoce da atividade escolar. Mas ele não se sente motivado. Isso faz com que o aluno não se envolva no processo de ensino e aprendizagem. Reflexões na reportagem da semana.
Cuito e Cunge. Despesas para requalificação. Detalhes em destaque. São as notícias no Girassol Jornal. O Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado deu hoje início à divulgação do concurso público para privatização de 39 unidades hoteleiras. O arranque do concurso, que será via leilão eletrónico, está previsto para breve. Hoje, o IGAI apresentou o plano à classe empresarial. A privatização dos referidos ativos será feita através da alienação em bolsa, ou seja, o Estado vai ceder a posse das instituições para grupos empresariais que apresentem disponibilidade financeira e idoneidade para sua aquisição, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Em jeito de contribuição, Eugênio Clemente, do Grupo Gás Empreendimentos, defende ponderação na fixação dos preços para a venda dos ativos, uma vez que os ganhos para o Estado serão contínuos. Porque o Estado há de ganhar eternamente. O Estado terá impostos. A gente vai pagar impostos, vai pagar segurança social, vai empregar gente. Então não é pelo valor da licitação, no meu entender é pelo valor da construção do negócio. Então gostaria que sim, que se tivesse em conta também este pormenor no critério da avaliação. A Associação dos Hotéis e Resorts de Angola espera que o concurso público, que deverá ser feito por via de leilão eletrónico, seja rodeado de transparência. Nós pensamos que vamos trabalhar sempre na base da transparência, de trabalharmos no sentido de, efetivamente, os nossos empresários poderem ter acesso a estas privatizações. Um dos aspectos que se falou também aqui, que achamos que é fundamental, é defender as pequenas e médias empresas, não é? É necessário alienarmos, mas também defender o empresariado nacional, porque nós não queremos vender tudo aos estrangeiros, né? Mas uma parte, os que têm capacidade vão fazer coisas boas e nós também, angolanos, também podermos, os que estão no ramo da hotelaria, poderem fazer alguma coisa. Na ocasião, o IGAP, Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, não divulgou os números que pretende alcançar com a venda dos imóveis num concurso que deve ser lançado nos próximos dias. E tão logo seja lançado o concurso, vão ser então anunciados e conhecidos os valores de base de licitação e assim podemos então ter esta estimativa a nível de arrecadação. Estamos a trabalhar a nível de enquadramento e preparação das peças, temos então um trabalho muito avançado, por forma então a concretizar ou a garantir o lançamento ainda durante o mês de fevereiro. João Sionguel refere que a maioria das unidades hoteleiras constantes do programa de privatização encontra-se paralisada, tendo algumas inacabadas. Na Rede U verificamos que cerca de 13 unidades encontram-se operacionais, enquanto 15 encontram-se atualmente paralisadas. Quando falamos de paralisadas, simplesmente não encontram-se com as portas fechadas, mas com todo o equipamento instalado. Tem sido então um trabalho a nível de garantir a conservação, que é para a quando do processo de privatização, quando o lançamento do concurso, todos os interessados poderão então visitar, que é para constatar então o estado operacional destas unidades. Em relação aos ICAs, temos uma unidade que está a funcionar aqui em Luanda, enquanto que as demais encontram-se paralisadas e há outras em estado inacabado. São no total 39 unidades hoteleiras pertencentes à rede IU, ICA e BINA. Destas, somente 14 estão em funcionamento, sendo 13 da rede IU e uma da ICA, esta última com 3 paralisadas e 6 inacabadas. O encontro desta quinta-feira é consequência do despacho presidencial número 18/24 de 11 de janeiro, que autoriza a abertura do concurso público na modalidade de alienação de ativos localizados nas províncias de Luanda, Cabinda, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Benguela, Lunda Norte, Lunda Sul, Huila, Huambo, Malange, Uige, Cunene, Namibe, Mochico e Bié. E na senda das ações que antecedem o arranque oficial do Censo Geral da População e Habitação, a equipa de brigadistas do Instituto Nacional de Estatística trabalhou hoje em Viana, onde foi apresentada a malha cartográfica local. Entretanto, a comissão organizadora considera que Luanda é das províncias do país que, neste sentido, está mais atrasada.
A malha cartográfica do município de Viana será nos próximos dias atualizada pelas equipas de brigadistas do Instituto Nacional de Estatística, que procedeu nesta quinta-feira à apresentação do mapa da municipalidade mais populosa de Luanda. Para sua execução exitosa, o processo vai contar também com a participação das comissões de moradores dos municípios, estes que esperam contar com apoio financeiro do INE. O nosso envolvimento nos trabalhos de cartografia, onde estaremos empenhados dias e dias, se não mesmo meses. Então a pessoa trabalha e também espera ter um rendimento, porque também somos chefes de família e que temos que sustentar as nossas famílias. Nós não conseguimos ficar às 12 horas de trabalho nas nossas comissões de moradores, porque muitos de nós não temos outros serviços, então temos que depender de algumas outras ações nossas para poder sustentar as nossas famílias. Estamos a ter algumas dificuldades, mas interagimos com as entidades locais de modo a reparar certas vias, porque os elementos do censo vão ter a necessidade de chegar em todos os cantos dos bairros. A delegação do Instituto Nacional de Estatística, encabeçada pelo seu diretor-geral adjunto, visitou alguns bairros dos distritos urbanos do Zango e da Estalagem, sendo que neste último, os moradores do bairro Capalanga, setor B, manifestaram-se expectantes em contar por Angola. Dizem que é para melhorar a nossa vivência, é isso que eu espero. Se vierem, eles serão bem recebidos no nosso bairro, o que eles perguntarem, nós vamos responder. Porque eu também quero também ser registrada nesse censo. O administrador municipal de Viana, Demétrio de Sepúlveda, deixou expressa a garantia de se melhorar os acessos das zonas mais recônditas do município. Deste ponto de vista é o mais difícil. Sabemos que estamos em épocas de chuva, temos muitas ruas alagadas com um trânsito completamente difícil, então precisamos de perceber sempre que encontramos essas dificuldades, como contornar. Temos certeza que em julho não teremos estas mesmas dificuldades, mas nesse trabalho de levantamento é importante que se identifique isso para não ficar nenhum bairro por ser registrado e também conhecermos efetivamente os limites territoriais para irmos buscar ali onde tem cada município de Viana. E o diretor-geral adjunto do INE, Hernani Luiz, reiterou que as atenções da instituição estão agora voltadas à atualização cartográfica das secções de Luanda por causa dos prazos limites. Neste momento, toda a força, toda a energia, todo o engajamento está à volta da atualização da malha cartográfica e é nisso que nós estamos focados e queremos aumentar as taxas para Luanda para os próximos tempos. Deve cifrar já, pelo menos, em 1/3 daquilo que é exatamente portanto, o total de secções por serem atualizadas, uma vez que temos aqui datas limites muito rigorosas para poder cumprir. O Censo Geral da População, que acontece 10 anos depois do último realizado em 2014, está previsto para 19 de julho deste ano. A Polícia Fiscal Aduaneira apresentou hoje as mais recentes resultados, das mais recentes operações de fiscalização marinha, e são resultados que deram para a apreensão de 2 navios por pesca ilegal. Trata-se de 2 embarcações provenientes da China e Indonésia. 3 cidadãos angolanos estão igualmente detidos por facilitarem a prática. 12 cidadãos de nacionalidades chinesa e indonésia estão envolvidos na irregularidade do exercício de pesca e por situação migratória irregular da tripulação. Destas práticas, 2 navios de pesca industrial foram apreendidos no espaço marítimo de Angola. Na abordagem de fiscalização, detectou-se que nas embarcações haviam 12 cidadãos estrangeiros a exercer atividade de pesca no nosso território. Constatados os documentos, viu-se que os mesmos possuíam apenas visto de fronteira, o que não lhes habilita a realização da atividade pesqueira ou atividade profissional no nosso país. Por este motivo, as 2 embarcações foram apreendidas e entregues ao Grupo Técnico Operativo Multissetorial,
onde intervêm todas as entidades marítimas do nosso país, que neste momento está a fazer um trabalho de fundo para aferir se existem outras infrações cometidas por essas duas embarcações. Para o ato, os implicados tiveram auxílio de 3 cidadãos angolanos que já se encontram detidos. A atividade de exercício ilegal de atividade ou de permanência ilegal no território em si não é crime. A atividade que foi constatada é uma infração que é passível de expulsão dos cidadãos do território angolano, competência da autoridade migratória, porém o auxílio a essa atividade sim é crime e por esta razão estão detidos 3 cidadãos nacionais ligados a estas embarcações. Desde ontem serão encaminhados a tribunal para a devida responsabilização e os cidadãos estrangeiros também terão o tratamento legal conforme a sua infração. O porta-voz da Polícia Nacional garante que o trabalho de investigação continua para aferir se existem outras infrações. E acreditamos que nos próximos dias, se existem mais situações dessas, nós iremos verificar. Há um clamor muito grande das populações e das autoridades ligadas às pescas em função do exercício da atividade pesqueira por parte destas embarcações de grande porte, então nós reforçamos a fiscalização, daí esta apreensão e nos próximos dias certamente teremos mais apreensões e detenções. A detenção foi precedida pelo Serviço Fiscal Aduaneiro através de uma sequência de operações regulares de patrulhamento náutico. É o regresso da informação no Girassol Jornal. Estamos de volta. Saudações renovadas. O Presidente da República autorizou por despacho despesas para a requalificação do Cuito e Cunge, localidades afetas à província do Bié. As despesas estão avaliadas em 202,8 mil milhões de kwanzas. A requalificação faz parte do Programa Nacional de Construção de Infraestruturas Integradas e a Reconversão Urbana. Segundo o despacho presidencial, as despesas avaliadas em 203,8 mil milhões de kwanzas para os trabalhos de requalificação do Cuito e do Cunge na província do Bié fazem parte de um vasto programa de construção de infraestruturas integradas, requalificação e reconversão urbana a nível nacional, iniciado pelo Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, em coordenação com os governos provinciais. Para as duas cidades, o projeto contempla a recuperação de 50 quilómetros de malha urbana, a construção de praças públicas e outros meios que podem melhorar o aspecto destas localidades. No documento, João Lourenço autoriza a despesa e formaliza a abertura do procedimento de contratação simplificada pelo critério material por razões de financiamento externo para a celebração dos contratos de empreitada de obras públicas para a requalificação e reconversão das cidades do Cuito e Cunge. O despacho refere que as vias urbanas das cidades do Cuito e da comuna do Cunge encontram-se em más condições, sem um sistema de microdrenagem, nem de recolha e tratamento de esgotos e uma rede de abastecimento de água precária. As duas localidades estão interligadas por via ferroviária e constituem duas áreas urbanas com grande potencial para se tornarem grandes cidades por via do crescimento e desenvolvimento integrado. Em dezembro de 2023, o titular do Poder Executivo autorizou a reabilitação do troço que liga as localidades do Cunge, Catabola e Camacupa, numa extensão de 71,80 km de Estrada Nacional 250 na província do Bié. A estrada é de grande importância para o corredor sul e leste do país, por ser a principal ligação com a República da Zâmbia. E na Assembleia Nacional, os deputados aprovaram hoje na Generalidade o relatório parecer conjunto da proposta de lei da nova divisão político-administrativa. A sessão de hoje foi também dedicada à análise na especialidade da proposta de lei orgânica dos Tribunais da Relação, que também foi aprovada. A proposta de lei que altera a orgânica dos Tribunais de Relação está pronta para a votação final global e posterior promulgação pelo Presidente da República, após a sua aprovação na especialidade nesta quinta-feira pela Assembleia Nacional. A iniciativa legislativa do Executivo visa criar um princípio de igualdade salarial entre os magistrados do Ministério Público que trabalham nos tribunais da relação e os que estão fora destes tribunais. Do ponto de vista do direito, é legítimo reivindicar-se uma interpretação da aplicação
deste estatuto remuneratório à data do início de vigência da lei da relação. E não é esse o espírito do diploma. Se não é esse o espírito do diploma, tem de ficar claro na lei da alteração que vai entrar em vigor agora. Os magistrados do Ministério Público que trabalham junto dos tribunais da relação têm atualmente uma certa remuneração, contrária aos dos seus colegas com a mesma categoria noutros tribunais. Esta proposta de lei foi aprovada por unanimidade, seguirá agora para o plenário para aprovação final global. Na sequência, os deputados aprovaram o relatório parecer conjunto da proposta de lei da divisão político-administrativa, com 48 votos a favor, 14 votos contra e nenhuma abstenção. A próxima sessão de trabalhos aqui na Assembleia Nacional está prevista para o dia 15 de fevereiro. Em relação à proposta de lei sobre a divisão político-administrativa, em caso de aprovação, o país terá 2 novas províncias e 161 novos municípios. Qual é a questão de fundo aqui? Nós estamos a fazer uma nova lei sobre a divisão político-administrativa ou estamos a querer completar aquela lei dizendo que aparecem mais 2 províncias? A proposta de lei de divisão político-administrativa visa, por um lado, promover o desenvolvimento equilibrado do território, aproximar os serviços públicos aos cidadãos e garantir a ocupação integral do território e, por outro lado, racionalizar os serviços da administração do Estado, aumentando a sua eficácia, eficiência e equidade. A presente proposta de lei, do ponto de vista econômico e social, prevê alguns benefícios, como a redução das desigualdades e dos índices de pobreza no seio das populações. Nós entendemos que o momento que o país vive, de crise econômica, não permite que o proponente venha ao Parlamento apresentar uma proposta de aumentar dos 164 municípios atuais para mais 161 novos municípios. Como sabe, senhor jornalista, nós temos aqui municípios, províncias muito extensas e que a administração pública distancia-se muito de muitas comunidades e temos estado também a assistir, digamos, uma certa invasão por parte de cidadãos de territórios vizinhos do nosso país e urge efetivamente que no âmbito da própria soberania nacional a administração pública tome as providências necessárias para que efetivamente o poder esteja muito mais próximo do cidadão. E quanto mais próximo do cidadão, maior é claramente a perspectiva de desenvolvimento. Está em liberdade definitiva e sem condições o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás. A medida resulta de uma decisão do Tribunal Supremo, que, por outro lado, reprovou o recurso apresentado pela defesa do general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior Copelipa, acusado de crimes de desvios de fundos públicos e abuso de poder. O Tribunal Supremo chumbou o pedido de recurso interposto pelos advogados do general Hélder Vieira Dias Copelipa, anunciando que o general na reforma deverá ir mesmo a julgamento. No despacho de pronúncia da 4ª secção da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, datada de 20 de dezembro, o ex-chefe da Casa Militar do ex-presidente José Eduardo dos Santos, Copelipa, é acusado de crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documento, associação criminosa, tráfico de influência, abuso de poder e branqueamento de capitais. Relativamente ao processo de instrução contraditória número 0423, requerido pela defesa dos arguidos Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, Fernando Gomes e também as empresas Plasmart International Limited e Wright International Limited, como tínhamos anunciado no último pronunciamento, o despacho de pronúncia saiu no dia 20 de dezembro, as partes foram notificadas no dia 15 de janeiro, recorreram, o recurso foi negado e agora aguardamos então pelo anúncio da data do início do julgamento.
Nesta quarta-feira, o Tribunal Supremo devolveu a liberdade definitiva ao antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, que estava em liberdade condicional em dezembro de 2022. Augusto Tomás esteve em prisão efetiva em 2018, após ter sido condenado pelo Tribunal Supremo em agosto de 2019 a 14 anos de prisão no mediático caso do Conselho Nacional de Carregadores, mas viu a sua pena reduzida para 8 anos. Após recurso da defesa, o tribunal emitiu a soltura definitiva. Foi emitido o mandato de soltura de Augusto Tomás. Já foi notificado na manhã de hoje e agora tem a soltura definitiva. O estado atual estava em liberdade condicional. Agora o mandato de soltura definitiva, liberdade definitiva. Segundo a decisão do Tribunal Supremo, são retiradas agora todas as restrições antes impostas ao arguido, que estava obrigado a residir em Luanda e a não se ausentar do país, sob pena de desobediência à justiça e retornar à prisão. Augusto Tomás foi ainda obrigado a pagar um total de indemnização a que havia sido condenado pelo Tribunal Supremo em 2019. Com esta decisão, todos os arguidos do caso Conselho Nacional de Carregadores têm agora à liberdade definitiva. E o Ministério das Finanças deu início a um ciclo de capacitação de gestores com vista a uma melhor execução do Orçamento Geral do Estado. A ação de formação é, sobretudo, dirigida a gestores de unidades orçamentais. Os gestores das unidades orçamentais dos órgãos da Administração Central e Local do Estado foram capacitados nesta manhã de quinta-feira sobre as regras de execução do Orçamento Geral do Estado 2024. Para os participantes do simpósio, a experiência foi proveitosa. Essa partilha de todo indispensável, porque é com ela que nós conseguimos nos organizar a nível de todo um conjunto de regras orçamentais a nível do orçamento, da contabilidade nacional, da gestão da coisa pública. O seminário, que teve mais de 3 horas de duração, o objetivo foi de compartilhar as principais alterações do Diploma 1/24 de 2 de janeiro em relação às regras do exercício econômico de 2023. Estão segregadas em vários domínios: domínio da prestação de contas, domínio da execução orçamental, domínio da gestão do pessoal, funcionários públicos. E, portanto, a atualização dessas regras resulta do feedback que nós recebemos dos gestores orçamentais ao longo da execução do orçamento. Os diferentes gestores das unidades orçamentais fazem uma análise crítica sobre o processo e apresentam propostas de melhoria. E o Ministério das Finanças, enquanto órgão coordenador do Sistema de Orçamento de Estado, cabe então a missão de compilar e atualizar essas regras, que têm como objetivo fundamental tornar o processo de execução orçamental mais eficiente, de tal modo que todas as unidades orçamentais consigam atingir os objetivos, seus objetivos estratégicos. O Orçamento Geral do Estado 2024, avaliado em mais de 24 bilhões de kwanzas, descentralizará as funcionalidades antes executadas pela Administração Central do Estado. Algumas funcionalidades que haviam sendo executadas a nível central passarão para as administrações, os órgãos afetos à Administração Local do Estado. E obviamente, com essas regras trazem também um empoderamento às delegações provinciais de finanças, que são os serviços desconcentrados do Ministério das Finanças, para que as mesmas possam, de forma eficiente, apoiar a execução orçamental dos órgãos da Administração Local do Estado. A melhoria da qualidade da execução orçamental é uma contínua preocupação de todo o Executivo e, em particular, deste Departamento Ministerial. Por isso, temos promovido seminários desta natureza, em que é partilhada toda a informação de natureza legal e técnica que permita dotar os gestores da capacidade necessária para assegurarem que sejam atingidos os níveis desejados de execução orçamental. Apesar de não estarmos ainda a viver o melhor cenário macroeconômico em 2024, ou seja,
ainda não estamos muito distantes daquela que foi a realidade em 2023, ainda temos desafios importantes por endereçar. Auguramos que neste ano de 2024, dentro do possível, possamos retomar a dinâmica de regular e ininterrupta execução do OGE, naturalmente com todo o rigor que se impõe. O seminário foi promovido pelo Ministério das Finanças através da Direção Nacional do Orçamento do Estado, em vigor desde o dia 2 de janeiro. Último dia de atividades na maior montra internacional de mineração em África. Angola fecha a participação com saldo satisfatório nas negociações. A edição 2024 do Mining Indaba abriu portas para investidores de outros pontos do mundo apostarem no mercado diamantífero angolano. O Mining Indaba 2024 levou a experiência do setor da mineração no continente berço através do tema Abraçar o poder da disrupção positiva, um novo futuro usado para a mineração africana. A conferência decorreu de 5 a 8 deste mês, com o fim de encorajar e apoiar a mudança e a disrupção necessárias para que a indústria mineira africana possa avançar. O evento reuniu especialistas da indústria, futuros líderes e visionários na cidade do Cabo, na África do Sul, onde Angola participou com uma delegação chefiada pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo. O potencial mineiro e o potencial do diamante angolano são dois temas que Angola elegeu para o certame. À margem da conferência sobre mineração em África, os ministros Diamantino Pedro Azevedo de Angola e Lefoko Moage da Energia e Minas do Botsuana e as respectivas delegações ministeriais reuniram-se nesta quarta-feira para abordar sobre a cooperação do setor dos recursos minerais. Um encontro antecedido por uma reunião entre o ministro angolano e o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Katja Kehl, onde falaram de questões relacionadas com o sistema de certificação de diamantes e as sanções a empresas de diamantes russas pelo G7. Diamantino Azevedo informou nesta quarta-feira, na cidade do Cabo, que recebeu garantias de médias e grandes empresas interessadas em investir no setor extrativo em Angola, em virtude do potencial apresentado na 30ª edição da Conferência de Minas Indaba. O Mining Indaba é onde a cadeia de valor da mineração africana se reúne para a troca de informações valiosas do setor, networking com participantes influentes, exploração de tecnologias de ponta e também elevar as aspirações profissionais. Comecei primeiro a vender máscara, porque a minha mãe não tem a possibilidade de pagar minha propina. Com o meu bocado de dinheiro eu consigo economizar. Comecei a pagar minha propina e até hoje. Histórias que tomam cada vez mais conta do dia a dia. Essa força que ele tem é sabendo, a mãe não tem trabalho, o pai não tem trabalho, ele é o filho mais velho, tenta ajudar para que os irmãos também não passem um dia fome. Sonhos interrompidos. Parei de estudar porque o meu pai me disse que tenho que aprender a profissão. Pretendo voltar a estudar, mas de momento não sei quando eu vou fazer isso. E futuro condicionado. Eu tenho alunos que vão à escola só porque o pai diz que tem que ir à escola. Abandono precoce da atividade escolar. Mas ele não se sente motivado. Isso faz com que o aluno não se envolva no processo de ensino e aprendizagem. Reflexões na reportagem da semana. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, rendeu hoje homenagem ao falecido presidente namibiano Hage Geingob. Ao assinar o livro de condolências exposto na Embaixada da Namíbia em Luanda, Luísa Damião destacou a figura pacificadora do antigo estadista namibiano. Hage Geingob, o presidente da Namíbia, falecido no último domingo, vítima de doença, destacou-se por ser um exímio diplomata e que sempre teve entre as suas prioridades o bem-estar dos namibianos. Estas declarações constam do texto que a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, escreveu na manhã desta quinta-feira, no livro de condolências exposto na Embaixada da Namíbia em Angola. A vice-presidente do MPLA destaca também as boas relações cultivadas entre o seu partido e a SWAPO, força partidária da Namíbia, na qual Geingob militou durante a sua trajetória política. Um diplomata de fino trato, um homem que defendia causas nobres, também líder da SWAPO, com quem o MPLA mantém fortes relações,
a África fica mais pobre com a perca desta figura incontornável da história da África. A Namíbia é um povo irmão de Angola, com o qual nós temos sólidas relações, temos também boas relações com o partido SWAPO. Então nós viemos neste momento de dor do povo namibiano prestar a nossa solidariedade, apresentar a SWAPO as nossas condolências, à família e ao povo namibiano. Para Luísa Damião, não só a Namíbia perde com a partida de Aig Geingob, mas também todo o continente, uma vez que o malogrado estadista sempre se mostrou comprometido com as causas de África. Perdemos, de facto, um homem que defendia causas nobres, com invulgares qualidades humanas, dedicado ao seu povo com muita responsabilidade. Defendia não só causas ligadas à Namíbia, mas também ao continente africano, e ele será sempre recordado como um ícone da luta de libertação da Namíbia. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, prestou hoje homenagem ao ex-presidente da Namíbia, Aig Geingob, falecido no último domingo aos 82 anos num hospital em Windhoek, capital da Namíbia, onde tratava de um cancro. Geingob foi primeiro-ministro por 12 anos, um recorde de longevidade no país, antes de se tornar, em 2014, o terceiro presidente e o primeiro que não era da etnia Ovambo, maioritariamente na Namíbia. Desde jovem, Geingob se destacou ao ativismo contra o regime sul-africano do apartheid que governava a Namíbia na época, antes de ser forçado a se exilar, primeiro no Botsuana e depois nos Estados Unidos da América. Pois e falamos de carnaval a seguir. 7 anos depois, a província da Huila volta a ter desfile provincial com a participação de 9 grupos de adultos e 7 infantis. O desfile não foi realizado nos últimos anos devido às medidas de prevenção à Covid-19 e aos poucos recursos financeiros. 7 anos depois, a Huila volta a ter desfile provincial do carnaval com participação de 7 dos 14 municípios. Segundo o presidente da Cooperativa Cultural da Huila, Pedro Mussunda, vão participar do evento 7 grupos infantis e 9 de adultos. Realizaremos o desfile provincial no Lubango, com perto de 7 municípios, exatamente aqueles que até agora, portanto, como disse, estão nas redondezas do município de Lubango e têm condições criadas para vir, portanto, a esse desfile. A Comissão Provincial e a Cooperativa, portanto, têm estado a trabalhar em conjunto no sentido de fazer com que, portanto, o Carnaval se realize sem sobressaltos. Portanto, todas as condições estão praticamente criadas. Portanto, vamos contar com cerca de 7 grupos infantis que virão, portanto, dos municípios da Chibia e do Lubango, porque achamos que não é conveniente trazer crianças, portanto, dos municípios mais longínquos, tendo em conta exatamente os cuidados que as crianças necessitam. E o Governo garante a disponibilização de 26 milhões de kwanzas, segundo o diretor do Gabinete da Cultura. O Governo Provincial da Huila disponibilizou 21 milhões de kwanzas para o Carnaval. A esses 21 milhões de kwanza vamos acrescer 2 valores, e eu quero dizer dessa forma para perceberem melhor do que se trata. São 4 milhões que o Ministério da Cultura e Turismo disponibilizou para o apoio do Carnaval na Huila, e existe 1 milhão de kwanza que o Ministério também disponibilizou para podermos homenagear um grupo aqui na nossa província, e esse grupo foi através da ação da cooperativa indicado, e claro, vamos informar no devido momento e as razões pela qual foi indicado, não é? Então, 5 milhões de kwanzas do Ministério, 4 efetivamente para apoiar o Carnaval e 1 milhão para homenagear um grupo carnavalesco aqui na nossa província.
Informação contada no Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. Nós voltamos amanhã, à mesma hora. Votos de uma boa noite. Pois, boa noite, estamos juntos. Até amanhã.